Então, eu vou falar para vocês sobre a coluna, anatomia e as alterações degenerativas principais que a gente tem que conhecer. Então, vamos lá. Quando eu pego um exame de coluna, eu tenho que trabalhar aqui um checklist que eu sempre faço. Primeiro, eu conto e dou nome ao que tem nome. Se não tem contagem, pelo menos eu nomeio as vértebras. Eu vejo o eixo, né? Se tem escoliose ou não, como que está esse alinhamento, tanto no sagital, tá? Porque a gente tem listese lateral também, como no coronal. Por isso que eu gosto de ter o coronal STIR. Eu olho os corpos vertebrais, altura, morfologia, osteófitos e platôs. Discos, se tem de desidratação, altura dos discos, ânulo fibroso, abaulamento, hérnia. Olho os pedículos, as articulações facetárias, os ligamentos amarelos e demais ligamentos, o canal medular, medula, cone e raiz da cauda equina, os forames, a musculatura paravertebral, as articulações sacroiliacas, no caso da coluna lombosacra, transição crânio-vertebral, no caso da coluna cervical, e olha o canto de chapa, como por exemplo as articulações costovertebrais, no caso da coluna dorsal e as demais estruturas como musculatura paravertebral e até estruturas do tórax e abdômen. Então, como eu falei, eu começo contando. Essa sequência aqui, eu sou fã dela, acho essencial, que chama contador. É uma sequência de 1 minuto, sem resolução, com a bobina do aparelho, só para você conseguir contar corpo vertebral de cima até embaixo e dizer se tem vértebra supranumerária ou não. Isso é muito importante para a cirurgia. Então, eu prefiro fazer uma sequência de 1 minuto a mais do que colocar no meu laudo correlacionar com o estudo radiológico da coluna para contagem e denominação dos corpos vertebrais, já que com 1 minuto eu faço uma sequência que me dá muito mais resolução para contar corpo vertebral e ver se tem vértebra supranumerária. E por que isso? Porque 32% dos cirurgiões já operaram um local errado, né? Isso de artigo de 2017, imagino que não tem em artigo. Mais da metade dos cirurgiões de coluna na Sociedade de Neurocirurgia já admitiram ter operado um lugar errado. 40% foi em L5, S1, tá? Então, é um cuidado que eu tenho, pelo menos, dar nome ao que tem nome, colocar a imagem-chave com os nomes que eu dei, porque se isso acontecer, eu vou mostrar para ele, olha, eu coloquei, eu nomeei, eu numerei e infelizmente eu não posso operar por você, mas enfim, eu posso dar nome para você prestar atenção e não correr esse risco, né? Então, existem alguns marcadores, vários na literatura. Eu vou falar os principais que eu mais uso e que tem uma porcentagem de acurácia maior. Um é a artéria renal direita, a origem da artéria renal direita, a gente vê no sagital. Ela está entre a porção inferior, o platô inferior de L1, na metade inferior, na verdade, ela está entre a metade inferior de L1 e metade superior de L2. 92% está assim. L3 é muito comum ter um processo transverso maior, eu uso muito isso de parâmetro também. A aorta bifurca em 87% dos casos entre o terço superior de L4 e até L4, L5, sendo que a grande maioria da terço superior de L4. Então, a bifurcação da aórtica eu sempre decoro que tem L4, a artéria renal direita em L1 para L2 e L3 tem os processos transversos maiores, né? Maiores. Essa aqui, muito cuidado com o ligamento lombar, já vi falando em vários lugares, mas ele acaba indo para a última vértebra com característica lombar. Então, se for uma VT ou uma vértebra supernumerária, ele vai acabar se direcionando para lá. Então, pode ser um L6, L5 ou até S1, lombarizado. Então, no normal, a gente vai ter, eu não vou me aprofundar, me delongar nas VTs. Então, eu dou o nome, eu que tenho nome através da sequência contadora, as 7 cervicais, as 12 torácicas, que tem um arco costal de cada lado, e as 5 lombares, as 5 sacrais e as 4 coxígeas. Esse é um padrão, sendo que o tamanho do corpo vertebral vai aumentando à medida que a gente vai indo para baixo. Por quê? Porque vai aumentando a carga. Então, isso é um fator que a gente tem que prestar atenção também, porque não é esperado um corpo inferior estar menor do que o superior, provavelmente tem algum colapso aí, tá? Então, vamos para a anatomia peculiar de cada um. Essa anatomia lombar característica, elas são vértebras mais robustas. Então, tem essa estrutura em roxo aqui, ó, que são, eu vou denominar cada estrutura em roxo. Primeiro, os corpos vertebrais. Segundo, ligando os corpos vertebrais aos elementos posteriores, temos os pedículos aqui em todas as vistas, né? Aqui, desculpa, os processos transversos saindo lateralmente dos dois lados, são melhor vistos no coronal.
Aqui, as lâminas, quem são as lâminas? São quem ligam os pedículos atrás, aqui posteriormente, fechando o arco posterior, e ligam eles aqui aos processos transversos lateralmente e ao processo espinhoso posteriormente. Então, aqui as lâminas, lâmina, lâmina. A faceta articular inferior, a faceta articular superior e o processo espinhoso. Já vou mostrar para vocês onde está o istmo terapofisário, que é exatamente entre a faceta articular superior e a inferior, seria aqui, tá? Então, essas são as estruturas de um corpo vertebral, no geral, mas eu trouxe a lombar como exemplo. Lembrando que 70% da carga está aqui anterior, onde a gente tem um disco exatamente por isso. Ele absorve o impacto e distribui essa carga, o disco, com os platôs vertebrais aqui, as placas terminais. Aqui a gente tem a porção média da coluna que vai unir os dois segmentos, né? O segmento anterior e o posterior. Então aqui são os pedículos ligando de anterior e posterior. E aqui são as estruturas posteriores, que são as lâminas com as interfacitárias, né, interapofisárias, os ligamentos, elas protegem a medula espinhal, né? E permitem também toda essa flexibilidade que a gente tem aí com a coluna. Então, cada coisa tem sua função. Essa é a carga, essa liga lá as estruturas posteriores e as posteriores permitem essa flexibilidade aí e estabilidade da coluna. Então, vamos falar aqui da anatomia peculiar de cada setor. Quando a gente fala da cervical, a gente tem duas vértebras completamente diferentes das demais, que são C1 e C2. Por quê? Porque elas permitem que a gente faça esses movimentos aqui de rotação. Então, elas têm umas massas laterais, né? Aqui, ó, o atlas e o axis, e uma se articula com o outro. Ainda tem aqui o dente, né? Processo odontoide do axis, que se articula com o arco anterior do atlas. Então, o atlas tem o arco anterior e o arco posterior, e tem as massas laterais que se articulam com as massas laterais do axis, tá? Então, isso é o que a gente vai ter aqui na ressonância magnética no coronal. Aqui o condilo occipital, aqui C1 com as massas laterais e aqui o dente com as massas laterais de C2, tá? Então, de C3 a C7, a gente já tem uma anatomia desses níveis, diferente de C1 e C2. Então, de C3 a C7, a gente vai ter os úncos, né, que são essas estruturinhas que na lateral de cada disco, anterolateral, na lateral de cada disco, anterolateral, posterolateral, de cada disco a gente tem articulações que vão nas laterais inteiras, na verdade, né? Elas vêm aqui que são as articulações uncovertebrais, que são essas articulaçõezinhas do processo uncinado, que fica do lado de cada disco vertebral. Então, de C3 a C7 é que a gente tem essas articulações. Eu posso ter em C2 e C3, mas normalmente ela é um pouco pequenininha, se presente. É obrigatório ter de C3 a C7, tá? Então, olha aqui que elas parecem dois chifrinhos de gatos, tá? E olha ela com uma alteração degenerativa, como ela fica esclerótica, né? E até proeminente. A gente também vai ter processos transversos com forames transversos, que são esses processos transversos aqui, ó, com forames onde passam as artérias vertebrais, exatamente entre C3 e C7. E a gente vai ter processos espinhosos mais curtinhos e até bifurcados, só não C7, que tem um processo espinhoso mais longo, ele é até palpável aqui se você apertar posteriormente. Então é isso, ela tem uma morfologia diferente, processo transverso com forame transverso, as articulações uncovertebrais, processos espinhosos bífidos, exceto por C7, que tem mais longo e menos bífido. Então é muito importante a gente entender essa anatomia, porque quando eu pego um axial de ressonância magnética, eu sei que aqui eu tenho as articulações uncovertebrais, que podem contribuir para a redução da amplitude foraminal. Eu sei que eu tenho as articulações facetárias aqui, posteriormente, que é de uma faceta superior com uma inferior, tá bom? Uma peculiaridade que a gente tem que lembrar da anatomia cervical é que a raiz sai acima do respectivo corpo vertebral, diferente dos demais níveis. Então, acima de C1, sai C1, acima de C2, sai C2, e por aí vai até C7. Então, acima de C7, sai C7. Abaixo de C7, sai C8. Então, eu tô aqui, ó, C7. Então, o oitavo nervo cervical sai abaixo da vértebra C7, tá? E aí, a partir daí, começa a ser inferior. T1 embaixo de T1, T2 embaixo de T2, até os ramos coxígeos aqui, até o sacro, que são onde sai S5. Tá bom? Então, daqui em diante é sempre inferior ao corpo vertebral. E isso é importante para, caso você dê um laudo dizendo qual raiz seja comprimida, você dá o nome certo da raiz.
A torácica, né, já falamos da cervical, anatomia cervical, agora a gente vai falar da anatomia torácica. Ela também tem peculiaridade, ela tem essas articulações, ela tem os arcos costais que se articulam aqui com os corpos vertebrais, articulações costovertebrais. E ela também se articula com o processo transverso, articulação costotransversas. Então são muito importantes, principalmente no contexto disso aqui, ó, espondiloartrite, onde a gente vai ter entesite, né? E vai ter inflamação dessas articulações costovertebrais e costotransversas. Olha aqui o eriçado que tem aqui, a esclerose óssea subcondral, e mostrando a inflamação dessas articulações e o edema adjacente. Então, já sempre vai olhar com mais carinho para essa região na espondiloartrite, tá? Elas têm processo transverso e espinhosos longos e os forames são menores que nos outros níveis. Então, quando eu suspeito de espondiloartrite, sabendo que ela adora inflamar articulações costovertebrais e até costotransversas, eu sempre faço pelo menos um sagital mais gordinho, estir, já que é no estir que eu vou ver o edema, procurando o edema nessas articulações, tá? Um coronal também pode ajudar, tendo aquela questão que a cifose muito grande como essa, o coronal vai sair muito feio, então eu acho que o sagital com FOV grande aqui, ó, em vermelho, pegando essas regiões já é o suficiente. Então, aqui mostrando a anatomia dorsal, processo espinhoso grandão, processo transverso grandão, articulações costovertebrais e costotransversas. E aqui, ó, a fóvea costal superior e inferior. Então, cada corpo vertebral se articula com a costela superior e com a costela inferior, tá? E aqui é a fóvea do processo transverso. E por último, a lombar, eu já esmiucei a anatomia lombar no geral, né? Comecei falando da lombar, mas lembrando, são corpos vertebrais maiores, né? Para suportar a carga, processos transversos longos mais menores que as dorsais e os espinhosos são mais curtos e fortes, tá? Lembrando que a L3 costuma ter o processo transverso maior. E aqui a gente vai ver agora a anatomia ligamentar. O que a gente tem de ligamento? Então, a gente tem aqui ó, o ligamento longitudinal anterior, de azul, ligamento longitudinal posterior, de vermelho, aqui atrás, os ligamentos amarelos, aqui ó, bem junto, cobrindo essas regiões aqui das articulações facetárias, os ligamentos interespinhosos entre os processos espinhosos e os ligamentos supraespinhosos, cobrindo aqui os processos espinhosos. Agora vamos para as alterações degenerativas da coluna lombar. Então, eu vou falar para vocês agora sobre o ABC. Acho que eu vou interromper aqui.